Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Filho. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 10, 28 de janeiro de 1911. Começando mais um estudo da Escolinha da Divina Vontade. Estudo 15. O amor força Deus a quebrar os véus da fé. A igreja está agonizante, mas não morrerá. Glória a Deus. Agonizante, mas não morrerá. Fiat, então, pronto. Tá resolvido, né? Tá agonizante, mas não morrerá. Tá agonizante, mas não está morta, nem morrerá. Tá doente. Mas a gente lê o livro do céu e a esperança, né? Tipo assim, o que Deus... a gente lê esses trechos e vê a situação da igreja e fica triste, né? Sente uma dor muito grande. Mas o que Jesus fala no livro do céu sobre a santidade divina, e quem vive na divina vontade é para a igreja, como que todos somos partes do corpo místico de Cristo, né? Que aí a Luísa pergunta para Jesus como os filhos da divina vontade, o que são nesse corpo místico. E ele falou que é como pele ao corpo, até a pele interna dos órgãos. Então é a pele que irriga todos os órgãos, todo o corpo. A pele é que protege, irriga, onde tem o sangue, onde passa o sangue. A pele é a gente acha que a pele é só um... Ele não entende, pelo menos eu não entendo, né? Sobre biologia. A pele é o maior, quer ver? A pele, porque a pele é o maior órgão do corpo humano. A pele é uma camada bem... Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. O que é a pele? Pra gente entender qual é o... Fala que os filhos da divina vontade é como pele ao corpo místico de Cristo, da igreja. A pele é o maior órgão do corpo humano, do nosso corpo. Reveste e assegura grande parte das relações entre o meio interno e o externo. Olha que interessante. Relações entre o meio interno e o externo. Além disso, atua na defesa e colabora com outros órgãos para o bom funcionamento do organismo, como no controle da temperatura corporal e na elaboração de metabólitos. É constituída de derme e epiderme.
Tecidos intimamente unidos que atuam de forma harmônica e cooperativa. Relações entre o meio interno e o externo. Protege contra as coisas externas, né? Para proteger. A epiderme é a parte interna, formado por várias camadas com diferentes formas e funções. As células superficiais são achatadas como se fossem escamas. Quero ver a função. A função da pele. Mas é isso, pra gente não... Depois vai aparecer esse trecho pra gente meditar. Mas então é isso, vamos lá. Encontrando no meu... Então, quando ele fala de pele, né, da igreja, pele do corpo místico, é pele externa e interna. Então, tá todo... É como se tivesse em todo o corpo místico. Porque a pele está no corpo inteiro, inclusive revestindo os órgãos internos. Encontrando-me no meu habitual estado, fazia-se ver o coração do meu doce Jesus. E olhando para dentro de Jesus, via nele o seu coração. Não, peraí. Encontrando-me no meu habitual estado, fazia-se ver o coração do meu doce Jesus. E olhando para dentro de Jesus, via nele o seu coração. E olhando para mim, via também em mim o seu santíssimo coração. Oh, quanta suavidade, quantas delícias, quantas harmonias se sentiam naquele coração. Então, enquanto me deleitava junto com Jesus, ouvia sua voz suave, que lhe saía de dentro de seu coração, que me dizia. Então, ela via nela o coração dele. É assim, ele fala que é assim, né? Ele está com a gente. A gente tem a vida dele. Ele está na gente, morando na nossa alma. Então, o que ele está habitando na nossa alma. Aí ele falou, filha, abre-te do meu coração. O amor quer seus desabafos. De outra maneira, não se poderia seguir adiante. Especialmente para quem me ama verdadeiramente e não admite em si outro prazer, outro gosto, outra vida que o amor. Eu me sinto tão atraído por eles que o amor mesmo me força a romper os véus da fé. E revelo-me e faço-lhe saborear também daqui o paraíso em intervalos. O amor não me dá tempo a esperar a morte para quem me ama de verdade, senão que o prevejo ainda desde esta vida. Rosa, sente as minhas delícias. Olha quantos felizes, quanta felicidade, bem-aventurança há no meu coração. Toma parte em tudo, descarrega-te no meu amor, a fim de que o teu se amplie demais e possa amar-me mais. Então, isso aqui, a gente não tem como não lembrar do trecho de ontem da live, né? Que ele falou da desconfiança, né? Que ele falou que a desconfiança, no trecho de ontem da live, ele falou que suporta tudo qualquer defeito numa alma, menos a desconfiança. Porque a desconfiança faz a gente se afastar desse amor, de ter esse relacionamento com ele, de confiança. Se você não confia, você não se aproxima, você tem medo. Quem não confia em alguém tem medo, tem vergonha, tem timidez, fica, né, se aproxima.
Pensa se você tem um relacionamento com... No seu relacionamento com... Se você é casado, se você é casado, por exemplo, tem um amigo. Se você desconfia dele, desconfia de alguma coisa, não desconfia que ele fez algo de errado, mas desconfia que... Mas você sente que fez algo que ofendeu, né? Você pensa que fez alguma coisa que ofendeu, ou você fez alguma coisa. Você fez alguma coisa que você sabe que a pessoa não gosta. E você já começa a desconfiar que ela não vai te perdoar se ela descobrir, não sei o quê. Você fica... Imagina como que é seu comportamento com essa pessoa. Como que você vai ficar? Você vai ficar... a culpa nos afasta da pessoa. Você vai ficar sempre com o pé atrás. Qualquer hora ela pode descobrir. Então, não... Sabe? Acaba esfriando o amor. Foi o que Jesus falou. E ele não quer isso, ele quer que o nosso amor por ele se amplie cada vez mais. E para ampliar o amor, a confiança tem que ser, você tem que se abandonar. Confiar plenamente em Deus, não desconfiar minimamente dele, da misericórdia dele, do perdão, que ele perdoa tudo. Não desconfiar minimamente de Deus. Eu só não entendi o que ele fala, que é essa palavra aqui, abre-te do meu coração. Não entendi, Senhor, essa tradução aqui. Teria que pegar o livro em italiano, mas agora eu não sei onde está, para ver a tradução em italiano. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho aqui. Abre-te do meu coração. Tá estranho isso aqui. Eu não sei onde tá aqui fácil o livro do site italiano. Depois eu vou pesquisar para confirmar isso aqui. O amor quer seus desabafos. De outra maneira, não se poderia seguir adiante, tá vendo? O amor quer seus desabafos. De outra maneira, não se poderia seguir adiante. Especialmente para quem me ama verdadeiramente e não admite em si outro prazer, outro gosto, outra vida que o amor. Se você não sentir amada por Deus, se você não sentir que Deus, se você não entender, se você não tivesse consciência que Deus te ama verdadeiramente, assim, você não entendeu o amor dele, não entender, você não consegue seguir adiante. Você não vai amar de volta. Se você pensa que uma pessoa não te ama, você não vai amar de volta. Você vai fazer de tudo para destruir esse amor que você sente. Imagina, você ama, né? Você tem você ama uma pessoa, né? Um amigo, sei lá, você tem ou sei lá, um homem mesmo, uma mulher e um homem. Você pensa, um homem que tá apaixonado por uma moça. Ele sente amor por ela, mas ele não tem certeza se ela ama, ou ele tem certeza que ela não ama. O que ele vai fazer? Ele vai ficar alimentando esse amor? Não, ele vai fazer de tudo para destruir esse amor, porque ela não ama, então esse amor nunca vai acontecer. Esse relacionamento nunca vai acontecer, nunca vai poder ser vivido, ele nunca vai poder desabafar o amor dele com ela. E ela não ama de volta. Então ele vai fazer de tudo para esquecer, né? Não tem que esquecer essa pessoa. Porque ela não me ama, ela não me quer. Ela não quer saber de mim. Ela não, eu fiz algo que para ela é imperdoável, então no passado, sei lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou destruir esse sentimento que eu tenho em relação a ela, eu vou destruir. Esquecer que ela existe e seguir minha vida. Então é isso que acontece. Se você ama alguém e você pensa que a pessoa não te ama, o que você vai fazer? A lógica, o que você vai fazer? Vou esquecer essa pessoa. Não vou amar, não quero mais saber dela. Vai ser um sofrimento porque ela não me ama. E aí a gente faz isso com Deus.
a nossa alma com Deus. Se você acha que ele não te ama, que ele não vai te perdoar de alguma coisa, de algum defeito, de alguma falha, de um pecado que seja, de um pecado, qualquer pecado. Se você fala, ele não vai me perdoar. Eu não mereço perdão. Não mereço ser perdoado. Não mereço. Então eu vou destruir esse amor em mim. Não vai ter como viver esse amor. Então eu vou destruir esse sentimento que eu tenho. Essa vontade que eu tenho de santidade, de viver céu na terra. Acabou. Eu não mereço isso. Deus não pode me perdoar. Eu não mereço perdão. Eu não mereço, então. Aí acaba o amor. Começa a culpa, acaba o amor. Não pode acontecer isso. Não pode. Como a gente falou, nossa, Jesus falou muito ontem na live, foi muito importante, que tudo que foi falado ontem sobre isso, sobre essa confiança. A confiança. Não desconfiar minimamente. Ele suporta qualquer defeito, menos a desconfiança, porque a desconfiança vai justamente destruir o amor. Ele falou coisas muito sérias nesse trecho de ontem. Ele falou assim: quantas obras minhas, quantas santidades foram destruídas por causa da desconfiança. Tava trabalhando numa alma, né, uma pessoa, e aí a pessoa vai e falha com Deus, né? Tem algum defeito, sei lá, alguma coisa que acontece, um defeito, uma falha. Pecado, às vezes um pecado venial, uma coisa assim que você fez, né, que não é tão grave, mas você falhou com Deus, você entende que falhou, e aí você fala, eu não mereço, isso não é pra mim, santidade não é pra mim, e aí você se afasta e destrói tudo que Jesus fez, tudo que ele trabalhou na sua alma, tudo que você conhece. Ele já te revelou sobre ele. Você paralisa totalmente. Então não pode. Se tem alguma coisa, você pede perdão. Senhor, me perdoa. Reconhece que eu falei. Reconhece que eu falei, se for necessário, vai confessar. A gente falou muito sobre isso ontem. Se necessário, vai confessar e segue adiante. E não desconfie minimamente do amor de Deus. Eu me sinto tão atraído por eles que o amor mesmo me força a romper os véus da fé. E revelo-me e faço-lhe saborear também daqui o paraíso em intervalos. O amor não me dá tempo a esperar a morte para quem me ama de verdade, senão que o prevejo ainda desde esta vida. A gente já vive um céu na terra, sem ver Jesus, mas a gente sente o céu, o paraíso na alma. É espiritual isso aqui. Para Luísa, ela via mesmo Jesus, mas a gente não vê, mas não deixa de ter esse paraíso, que é o próprio Deus na alma, a paz, a alegria. Ele se revela também, esse se revelar, senão o que me revela aqui ainda nessa terra, é o conhecimento dele. A gente entender uma linguagem que é de céu, e a gente entende aqui na terra. Goza, sente as minhas delícias, olha quantos felizes há no meu coração. Toma parte em tudo, descarrega-te no meu amor, a fim de que o teu se amplie, tá vendo? Se você sente o amor dele, você ama mais. Quando você recebe amor, você dá amor. Então, não impeça é isso que Jesus estava falando. Não impedir esse amor dele, não impeça de receber esse amor. É só a gente que pode impedir de receber o amor de Deus. O amor dele por nós é infinito. Ele está na nossa respiração, como ele falou no trecho que eu li ontem. Cada partícula de ar tem a criação é um véu que esconde Deus. A alma
Ele é como se, a divina vontade é como se fosse a alma da criação. Ele está em tudo, ele está no ar que você respira, ele é tudo. Então, se você impede de receber esse amor, você faz alguma coisa, a desconfiança faz a gente não receber esse amor de Deus, não entender esse amor dele e não receber. E se você não recebe, você não dá de volta, porque você não sente que é amado. E se você não sente que você é amado, você não ama de volta. E o que faz a gente, é o que Jesus estava falando, é como se a graça estivesse chovendo na sua vida e você coloca um guarda-chuva e não recebe. Você que colocou o guarda-chuva. A desconfiança é como se fosse esse guarda-chuva que impede a graça de te lavar, de te banhar. É colocar um guarda-sol e não querer receber a luz do sol. É você que faz isso, mas o sol está lá. Sempre, sempre no mesmo lugar. Iluminando, aquecendo, e o sol é o relator divino. Né? É como se fosse a luz de Deus, o tempo todo te iluminando, o amor dele te cercando, ele te visitando a cada instante, e você que fecha a porta. É você que não enxerga, por causa da culpa, por causa da desconfiança, você não enxerga. Ele fala nesse trecho que eu li ontem, eu visito o homem, eu estou em toda a criação. O calor, a criação só tem vida porque eu estou lá. Eu sou a vida da criação. Então, a água que você bebe, ela só tira a sua sede porque ela é viva. E essa vida é divina. Então, Deus te visita quando você está bebendo água. Ele é o calor. O fogo só aquece porque tem vida. Tem vida. Então, ele te visita com o calor do fogo. Com o ar que você respira. Então, é só abrir os olhos da inteligência, só abrir a inteligência para entender isso. E corresponder esse amor que te cerca 24 horas. O ar que você respira, esse amor está te cercando. Deus está falando, eu te amo, você está vivo. Deus está o tempo todo falando que te ama, o tempo todo falando que te ama. Então é só você abrir os olhos, o ouvido e entender. Eu também te amo, Senhor. Receber esse amor e corresponder. Se você não recebe, você não corresponde. Então descarrega-te no meu amor a fim de que o teu se amplie demais e possa me amar mais. Se você recebe mais, dá mais. Enquanto dizia, via alguns sacerdotes e Jesus continuou a dizer-me: minha filha, a igreja nestes tempos está agonizante, mas não morrerá. Antes ressurgirá mais bela. Então, a igreja nestes tempos, e o que Jesus está falando é presente, né? Não é só lá naqueles tempos lá de 1911, não, ainda está desse jeito. Agonizante, mas não morrerá. Antes ressurgirá mais bela. A igreja nestes tempos está agonizante, mas não morrerá. Ressurgirá mais bela. Os sacerdotes bons lutam para levar uma vida mais desapegada, mais sacrificada, mais pura. Os maus sacerdotes lutam por uma vida mais interessada, mais cômoda, mais sensual, toda terrena. Então tem uma luta, né? Lados totalmente opostos, né? Um grupo de sacerdotes que lutam para levar uma vida mais desapegada, mais sacrificada, mais pura, né? Sair totalmente do mundo, viver totalmente como Jesus ensinou, seguindo Cristo, sendo um verdadeiro cristão, desapegado, sacrificando sua vida. Os bons lutam para levar uma vida desapegada, sacrificada e pura. E os maus sacerdotes lutam por uma vida mais interessada, mais cômoda, mais sensual, toda terrena. Todos são totalmente o contrário. Uma vida mais interessada, mais cômoda. Então, menos sacrifício, menos lutando para ter menos coisas, menos sacrifício.
ter mais comodidade, mais sensualidade, todo o terreno, se apegando mais ainda à terra. O que seria, então, uma vida mais interessada? Tem um sacerdote que se dedica a ganhar mais dinheiro, por exemplo, a ganhar dinheiro, a ter fama, né, ter reconhecimento humano, ter glória humana. E não se importa tanto, né, com a salvação das almas, em sacrificar pelas almas, em sacrificar pela igreja, pelos fiéis. Olha só para si mesmo, uma vida mais cômoda, faz tudo para ter mais, quanto menos sofrimento, melhor. Eu falo aos primeiros, mas não aos segundos. Falo aos primeiros, ou seja, aos poucos bons. Ainda que sejam só por cidade ou país, a estes falo e mando. Rogo que façam essas casas de reunião, salvando-me aos sacerdotes que virão a estes asilos, tornando-os totalmente livres de qualquer vínculo de família. E por estes poucos bons se recuperará minha igreja de sua agonia. Estes são o meu apoio, minhas colunas, a continuação da vida da igreja. Eu não falo aos segundos, a todos aqueles que não querem dissociar-se dos vínculos da família, porque se falo certamente não sou escutado. Na verdade, só de pensar em quebrar qualquer vínculo, ficam indignados. Porque são tão apegados que ficam indignados. Só de pensar em ter que sacrificar alguma coisa. Como é uma coisa que, quando a gente quer muito uma coisa, tem uma convicção, né? Como ele falou, os maus se apegam em ter cada vez mais conforto, mais comodidade. Então, eles lutam. O que seria? Eles lutam para ter mais conforto, mais comodidade. Senhor, ajuda a gente a entender hoje tudo. Fala o que o Senhor quiser, meu Pai. Eles lutam, por exemplo, um sacerdote que vive fazendo de tudo, se esforçando. O trabalho que ele faz na paróquia que ele tem, o pároco, é focado em conseguir mais dinheiro, fazer eventos, fazer um monte de coisa para conseguir mais dinheiro para reformar a igreja, reformar a casa paroquial, comprar um carro novo para ele, deixar tudo no ouro, assim, né, na igreja. E aí ele se esforça, ele passa o tempo todo pensando em como conseguir mais dinheiro para deixar a igreja mais confortável para ele, bem brilhando mesmo. E ainda coloca, aí ele não consegue fazer isso sozinho, né? Porque ele vai ter as ideias e vai passar, e ele vai mobilizar várias pessoas para isso. Então vai fazer todo mês, toda semana vai ter um almoço depois da missa. Vai ter um almoço, então toda semana as pastorais vão ter que se mobilizar para arrecadar alimentos, para poder fazer o almoço, para vender o almoço, ou para fazer todo dia fazer uma festa a cada 2 meses na paróquia. Então a igreja vai estar sempre mobilizada nessa missão. E ele vai mobilizar as pastorais, os leigos, né? Para poder arrecadar recurso, porque a igreja ainda não quer pagar você vai fazer um almoço, por exemplo. Vai ter que comprar os ingredientes? Não, vai ter que ganhar os ingredientes. Então vai ter que pedir, sair pedindo nos comércios, fazendo parceria, nossa, vai fazer um monte de coisa para poder arrecadar esse dinheiro. Então a gente vai ficar fazendo um esforço, assim, usando o nosso tempo, usando o tempo dele e das pastorais para fazer isso. E dá trabalho essas coisas. Para arrecadar dinheiro.
E para ele ter mais comodidade, para ele ter um carro melhor, a igreja fique bem linda, assim, mas bem linda mesmo, assim, uma coisa, comprar coisas bem luxuosas, ter luxo, não é só o básico, não é só para pintar uma parede, para poder, claro que a gente sabe que a igreja tem que manter, né, a igreja tem a necessidade de reforma, de manutenção, mas estou falando de coisas que não tinha necessidade, assim, supérfluos, coisas supérfluas, para ter mais comodidade, mais evitar sofrimento. Vamos ter que colocar almofadinha em todas o lugar de ajoelhar. Ele quer comodidade não só para ele, mas para todos os fiéis, para ter mais gente ali naquela igreja. Então aí ele fica empenhado nisso e ele envolve todas as pessoas nisso também. Então a paróquia podia estar envolvida em fazer grupo de estudo, em fazer direção espiritual, em buscar santidade, né? Ele podia estar envolvido em o tempo que ele tem envolvido nessas coisas, ele deixa de atender as almas. O tempo que ele está cuidando de deixar a paróquia cheirosa, maravilhosa, brilhante como ouro, é o tempo que ele sacrifica de cuidar das almas, de estar fazendo direção espiritual. Aí ele fala, eu não tenho tempo. Direção espiritual de jeito nenhum, não tenho tempo. Claro que ele não tem tempo, porque ele está cuidando das coisas da terra. Ele está deixando a igreja linda, maravilhosa. Você entra, o chão tá brilhando, hein? Os bancos tá tudo com aquela almofadinha vermelha no lugar de ajoelhar. O altar de ouro. A capela do Santíssimo, o tabernáculo é de ouro. Então a igreja, o templo, o prédio lá tá lindo, maravilhoso, mas a casa de Deus, que é a nossa alma, os palácios reais que devia ser, as almas não estão cuidadas. Ele está cuidando do físico, da terra, mas do espiritual, tanto dele como dos fiéis, tá deixando de lado. Porque ele foca no humano, no terreno, no que passa, no que é desprezível. Não tô falando que é desprezível. Tem que deixar a igreja cair então, Michele? Não é isso não. Também precisa de exagerar e gastar todo o tempo dele, envolver todo mundo para poder deixar a igreja maravilhosa e as almas. E as almas. Nossa, ele pode fazer tanta coisa. Ele pode fazer tanta coisa pra gente, para purificar as almas. Tanto trabalho que um sacerdote pode fazer com as almas dos fiéis na paróquia. E não só, mas eles fazem, esse padre vive na internet fazendo. Gente, mas a trabalhar ali, local, cara a cara com o povo, da direção espiritual, falar de santidade, catequizar o povo, ensinar. A gente vê as pessoas muito analfabetas, ignorantes das coisas de Deus, sem entender o que Jesus fez na redenção, por falta de conhecimento. Então, se o padre se envolve nisso, eu vou fazer essas pessoas, todo mundo, buscar a santidade. Vou ensinar a santidade para os meus fiéis. Tenho certeza que se ele cuidar disso, as almas, que são o templo de Deus, o resto vai acontecer. A questão da paróquia, que Jesus sabe, Deus sabe que a gente precisa disso. Mas se a palavra de Deus serve para a nossa vida, buscar primeiro o reino dos céus, tudo será acrescentado.
também se aplica com certeza ao sacerdote. Buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro formar o reino de Deus na alma, nas almas que eu te confiei. Dos leigos que eu te confiei. Buscar primeiro formar o reino de Deus na sua alma e na deles. E tudo mais vos será acrescentado. Tenho certeza absoluta que não vai faltar nada. Que o básico necessário para funcionar tudo lá na igreja vai estar garantido por Deus. Porque as pessoas vão ajudar. Uma comunidade, numa paróquia, que todo mundo vive fielmente a palavra de Deus, tem a palavra de Deus ali escrita na alma, todo mundo vivendo a palavra de Deus, as pessoas vão pagar o dízimo. Todo mundo vai pagar o dízimo. Porque vai entender o significado do dízimo e vai pagar. Então vai manter a igreja tranquilamente. Se todo mundo pagar o dízimo certinho, não precisa ficar fazendo tanto empenho em festa, em evento, em rifa, e é uma coisa atrás da outra. É uma rifa daqui a pouco. E dá trabalho demais essas coisas. Dá muito trabalho. Toma muito tempo das pessoas, dos coordenadores de pastoral, das equipes das pastorais. Toma muito tempo. Tem vezes que a rifa um bilhete da rifa é R$100. Tanto tempo que você leva para convencer uma pessoa a comprar o bilhete de R$100? E você tem que pagar. E você tem que eles te dão o carnê e você tem que entregar. Não pode devolver, não. Você tem que entregar o dinheiro. E aí a pessoa não tem dinheiro, tem que vender. Fica nisso. Tem que vender. Vende, aí passa muito tempo assim. Tanto ele, o sacerdote, quanto as equipes. Sendo que se ele trabalhasse no que é realmente a missão de um sacerdote, que é o trabalho com as almas, se ele trabalhar as almas, o resto vem, gente. Porque as pessoas vão entender. Eu vou pagar o dízimo, eu vou devolver uma parte. Porque isso é a vontade de Deus. Por Deus eu vou fazer isso, é por Deus que eu vou fazer. Tudo a pessoa vai entender, vai ver a santidade. Então, vai acontecer naturalmente. Ele vai conseguir fazer essa gestão assim de forma mais tranquila. Mas é complicado, né? Então ele fala, a igreja está agonizante, mas não morrerá. Antes ressurgirá mais bela. Os sacerdotes bons lutam para levar uma vida mais desapegada, mais sacrificada, mais pura. Fazendo o que é uma vida assim de um sacerdote? É viver na vontade de Deus. Totalmente fazendo só o que Deus quer. Totalmente. Fazendo a vontade dele. Seguindo o plano de Deus. E ele dá a vida pela igreja. Ele tem que seguir os passos de Jesus. Os maus sacerdotes lutam por uma vida mais interessada, mais cômoda, mais sensual, toda terrena. Eu falo aos primeiros, mas não aos segundos. Aqui é muito grave o que Jesus está falando. Ele não consegue falar. Não é porque ele não quer falar. Ele fala com os bons, com os desapegados, os que são desapegados. Ele fala, ou seja, aos poucos bons. Ainda que seja um só por cidade ou país, a estes falo e mando. Rogo que façam estas casas de reunião, salvando-me aos sacerdotes que virão a estes asilos, tornando-os totalmente livres de qualquer vínculo de família. Essas casas de sacerdote que Jesus falou para Luísa no livro do céu. Pelo que a gente entende, nunca aconteceu isso. Mas o interesse de Jesus, a vontade dele é que os sacerdotes sejam totalmente livres de qualquer vínculo de família, vínculo com a terra. Totalmente desinteressados. E aí, se eles não são assim, Jesus não consegue falar com eles. Porque Jesus vai falar de santidade, Jesus vai falar de desapego, Jesus vai falar de sacrifício. E eles não querem ouvir isso. Eles estão totalmente mais apegados com a terra. Então, eles vão rejeitar a palavra de Deus, vão rejeitar o que Jesus está falando, não vão ouvir o que ele está falando.
E por estes poucos bons se recuperará a minha igreja de sua agonia, por causa desses desapegados. Estes são meu apoio, minhas colunas, a continuação da vida da igreja. Por quê? Porque eles são desapegados, santos, e eles vão ensinar a santidade. O que ele tem na alma dele, ele vai passar para a comunidade. E a igreja recupera por causa da santidade deles. Através da graça de Deus neles, ele infunde a graça. Através dele, ele vive a santidade e fala disso. E leva a comunidade para também viver a santidade. Como que ele vai falar de uma coisa que ele não vive, que ele não tem? Como que ele vai falar de santidade? De viver santidade se ele não vive? Então, a continuação da vida da igreja. Eu não falo aos segundos a todos aqueles que não querem dissociar-se dos vínculos da família, porque se falo, certamente não sou escutado. Ele não fala porque eles não ouvem. Porque o interesse deles não é o interesse de Jesus. Eles não estão interessados no que Jesus está. Eles estão interessados em riqueza, em poder, em sensualidade, em dinheiro, em comodidade. E Jesus está falando de sacrifício, de desapego, de cuidar das almas. E eles querem cuidar dos corpos, eles querem cuidar da igreja, eles querem cuidar do conforto. Eu não falo aos segundos a todos aqueles que não querem dissociar-se, porque se fala, não sou escutado. Na verdade, só de pensar em quebrar qualquer vínculo ficam indignados. Como que Jesus vai falar? Se Jesus fala com a gente através de pensamentos. Ele fala através de pensamento. E aí vem um pensamento, ele coloca no coração desse sacerdote um pensamento de desapego. Para ele desapegar, para ele... Por exemplo, ele está lá empenhado em... Ele está lá com um plano de reformar a igreja, de fazer uma reforma assim muito grande. Ele está lá empenhado, pensando, refletindo. Acorda de madrugada pensando, nossa, eu tô com uma ideia aqui incrível de reformar a igreja do jeito que tá muito feio, do jeito que tá acabada, muito pequeno, não tá tão bonita assim. Eu quero que a igreja, que a minha paróquia seja a mais bonita da cidade. Então eu vou mobilizar todas as pastorais para fazer um mega evento para arrecadar recursos. Então vamos fazer uma festa assim bem, nossa, gigante. Então eu vou ter que mobilizar e fica pensando. Aí vem o pensamento, mas a sua missão é cuidar das almas. Cuida das almas. Faz esse palácio suntuoso tem que ser o meu, as almas. Onde eu habito, você deve preocupar com as minhas moradas vivas. Não importa o jeito que tá a igreja, do jeito que tá ótimo. Não perca seu tempo fazendo isso. Vai cuidar das almas. Gaste a sua energia, o seu tempo, a sua inteligência pensando em como fazer que as minhas moradas vivas sejam cada vez mais belas, puras, limpas. Isso que é a sua missão. Então vem esse pensamento para ele acabar com essa ideia da reforma e fazer e catequizar as almas. Estudar junto, estudar a palavra de Deus. Aí ele fica indignado, rejeita. Não, mas a igreja está muito feia. O piso é antigo. Eu vou ter que trocar. Aí rejeita esse pensamento de cuidar das almas. Fica indignado, pensa que não sei como que é. Não ouve o que Jesus está falando, não ouve o que Deus está falando, não dá importância, atenção a esse pensamento que está querendo destruir o que ele está pensando. Ele se apaixonou por essa ideia de reformar a igreja. Infelizmente, estão habituados a beber a taxa de juros e outras, que enquanto é doçura à carne, é veneno para a alma.
Estes tais acabarão por beber o esgoto do mundo. Meu Deus. Estão habituados a beber a taxa de juros e outras. Ele está falando de dinheiro mesmo, né? Sei que o senhor está falando de dinheiro. A beber a taxa de juros e outras. Que enquanto é doçura a carne, eu entendi que é coisa de dinheiro, né, de viver o conforto, né, do mundo, as coisas do mundo. Riqueza mesmo. Só de pensar em quebrar o vínculo com a família, imagina um sacerdote que é de uma família rica. Então ele vive num palácio na casa dele lá. E aí quando ele é ordenado, ele vai morar ele é mandado para uma cidadezinha lá do interior. E tem uma casa paroquial bem simples, bem diferente da que ele tinha em casa. Ele tinha um quarto, assim, palácio em casa, com muito conforto, muito conforto. Pensa numa pessoa rica. E aí ele vai ser padre, vai ser sacerdote, ele vai ter que morar lá na casa paroquial e lá. A cama que ele vai dormir é bem simples, muito mais simples do que a dele. O quarto dele é bem pequeno. É pequeno, não é do outro que ele tinha era de 200 metros. E esse é 50 metros. E aí ele não quer desapegar da família. Ele quer todo final de semana ficar na casa dele, voltar para casa. Ele não quer perder esse vínculo, ele não quer perder aquele conforto. E ele não quer. E vai fazer de tudo para conseguir dinheiro para reformar essa casa paroquial para ele ter mais conforto. É um exemplo assim. Estão habituados com o conforto. Enquanto é doçura a carne, é veneno para a alma. Estes tais acaparão por beber o esgoto do mundo. Eu quero salvá-los a qualquer custo, mas não sou escutado. Por isso falo, mas para eles é como se eu não falasse. Eles não escutam Jesus. Não escutam, porque eles estão habituados com as coisas da terra. E Jesus vem falar de céu, de desapego, de coisas espirituais, de sacrifício, e eles não querem ouvir, não ouvem. Eu vou ler, eu vou procurar o livro do Salmo italiano e ver como que tá essa tradução, porque tem umas palavras aqui que estão estranhas, que eu não entendi direito. Essa parte aqui do abre-te do meu coração e a beber a taxa de juros e outros. Eu acho, né? Deu para entender, mas vamos ver no italiano. Para ficar mais claro ainda. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, filho. De Jesus eu confio em vós. Amém.